Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um entendimento bíblico com você e eu espero que você possa permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Bom, primeiramente, eu quero falar para vocês que esta palavra ela não é contra pastores e nem contra denominações. Porque o que eu vou falar se percebe claramente através das ações, através do que está ao redor, no meio religioso. A gente pode perceber isso claramente. Tanto quem está dentro, tanto quem está fora do sistema religioso. Por isso a gente ouve muito falar nas igrejas, dos pastores, em cima dos púlpitos, a gente ouve muito falar de prosperidade. Eu sei que essa palavra ela não sai da boca dos pastores, ela está sempre no meio evangélico, principalmente naquele meio pentecostal. A palavra prosperidade, as coisas deste mundo, elas estão impregnadas nesse tipo de denominações. Isto nós vamos ver que vai causar um certo contraste nos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque o que eu separei aqui, alguns textos, que se você isolar ele fora do contexto, dá a entender que o Senhor Jesus realmente ele estava ensinando a nós ficar importunando o Pai com petições, coisas terrenas, ou seja, bens materiais, um melhor emprego, uma carreira, no caso, uma negociação, casas, carro, um conforto melhor para a nossa família. Dá a entender que o Senhor Jesus estava falando para nós importunarmos o nosso Pai Celeste com estas coisas. Porque em certos momentos, em certos ensinos, principalmente aquele do sermão escatológico, ao qual faz parte lá Mateus 5, 6 e 7, ele cita uma frase: buscai e achareis, pedi e dar-se-lhe-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á. Lá em Mateus 7 ele dá essa instrução. E dá a entender que por isso nas nossas orações, a gente pode ficar incluindo essas coisas terrenas. Mas se a gente for olhar o contexto anterior, do capítulo 5 e capítulo 6, nos contextos anteriores, nos dá a entender que o Senhor não quer que a gente fique ansioso por causa dessas coisas. O Senhor ele diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E também ele fala dos dois tesouros, um é o tesouro terrestre e o outro é o tesouro que você acumula nos céus. Ele fala também que não tem como servir a dois senhores. Você vai se devotar a um e vai abandonar o outro. Então nós vamos entender de fato o que significa pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vamos entender realmente qual é a instrução do que o Senhor está falando, o que nós vamos pedir e nos será dado, o que nós vamos buscar e nós vamos achar? O que nós vamos bater e nos será aberto? Então vamos analisar primeiramente o contexto de Mateus 7, do 7 ao 11. Vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Realmente, de fato, tudo aqui é verdade. Se a gente pede, nos será dado. Se a gente busca, a gente acha. E se a gente bate, nos será aberto. Vamos ver. Só analisar somente estes textos não quer dizer muita coisa. A gente precisa de entender o quê? Ou, qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, será que Jesus ele estava querendo mostrar que nós devemos importunar o nosso Pai com coisas materiais, coisas terrenas? Claramente não são essas coisas que o Senhor quer nos mostrar. Claramente não são estas coisas que Ele quer nos acrescentar. Se as tuas mãos estiverem juntando tesouros na terra, ali vai estar o teu coração. Se as tuas mãos estiverem juntando tesouros nos céus, lá vai estar o teu coração. Então vamos ver Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, este tesouro que nós acumulamos na terra, ele está sujeito a arrombamentos e furtos de ladrões, está sujeito à traça e à ferrugem, ou seja, é perecível,
é coisa perecível, coisa corruptível. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, como eu disse, se nós trabalharmos para ajuntar tesouro na terra, é perecível, é corruptível, é incerto. Uma hora vem, uma hora vai. Então, parece que o que é ensinado nos púlpitos, ele é um pouco contraditório com o ensino do Senhor. Pensa, esses pastores usam muitos versos fora de contexto. Eles apenas leem o texto superficialmente, eles não conseguem conectá-los com outras partes. Eles só pegam o texto ali superficialmente, naquele mesmo contexto, e aplicam ao que a sua mente quer. O que a sua mente imaginar é que eles vão dizer. Então não é assim que você interpreta, que você recebe revelação do texto. Porque senão, se você fazer assim, esse texto que nós lemos, de você pedir e lhe será dado, de você buscar e achar, de você bater e lhe será aberto, esse texto ele pode falar o que você quiser, o que a sua mente quiser, ele pode falar. E agora eu cheguei num ponto que eu quero mostrar para vocês, num ponto-chave do estudo. Então, eu não posso ser rico? Ou eu não devo ser rico? Paulo também diz que nós devemos nos acomodar às coisas mais humildes e não ficar ambicionando coisas elevadas, coisas altas. E concorda plenamente o que Salomão diz em Provérbios 23, que nós não devemos gastar as nossas forças em ficar rico. Não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, porque a riqueza fará para si asas. E o que ele disse com isso? Primeiramente, ele diz que para você não se fatigar em ficar rico, não empreenda recursos de inteligência, de força, para você ficar rico. Não coloque nisso a tua inteligência. E outra, ele fala que a riqueza ela faz para si asas. Ou seja, uma hora ela vem, uma hora ela vai. É incerto. É uma coisa cheia de incertezas. Você não pode controlar. Por mais rico que a pessoa seja, não controla. Então, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a Deus, preocupam com isso. Os gentios é que preocupam com todas estas coisas. O apóstolo Paulo ele fala muitas coisas também a respeito de dinheiro, que os homens nessa cobiça se arruinaram. Tendo amado o presente século, muitos homens que eram os seus próprios cooperadores, tendo amado o presente século, eles se afundaram na fé, naufragaram na fé. Na perseguição, na busca dessa cobiça, eles naufragaram na fé. Isso vai te trazer um naufrágio na fé. Você vai naufragar na fé, você vai apostatar, vai esfriar. Você vai ter os olhos fitos somente nas riquezas, porque você não pode servir a dois senhores. Não existe como você servir a dois senhores. Por isso que nós vemos muitos pastores sendo políticos, muitos pastores empresários. Nós vemos todas essas coisas. Você pode achar que eles são abençoados por Deus, que eles estão fazendo um grande ministério e que eles estão sendo abençoados. Não é por aí. Com certeza não. O que eles estão servindo é o outro Senhor, eles estão servindo a riqueza, porque não tem como servir dois senhores. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus ele nos ensinou como nós devemos nos dirigir ao Pai, como nós devemos fazer a nossa oração. Sabe a oração modelo do Pai Nosso? Não é uma oração que nós devemos só repetir sem entender, porque ali tem muitas coisas que acontecem na nossa vida prática, mas também tem várias referências, várias menções ao mundo vindouro, várias menções da vontade de Deus na terra. Não é verdade? Faça a tua vontade na terra assim como ela é nos céus. Então, venha a nós o teu reino, o reino de Deus vai vir até nós. Por que ele está falando isso? Isso, irmãos, isso faz parte do milênio, da revelação do reino de Cristo. Ou seja, o reino de Cristo é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra assim como ela é nos céus. Essas coisas vão acontecer ainda. A vontade de Deus ainda não está sendo feita na terra. Então, para nós fecharmos aquela instrução do Senhor Jesus e nós entendermos o que realmente Ele quer ensinar de fato, nós vamos ter que olhar também o próprio contexto de Mateus 6,
para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, as preocupações da vida. É neste contexto que nós vamos entender o que nos será acrescentado. O que vai acontecer quando a gente pede e nos será dado, quando a gente busca, encontra e quando a gente bate, nos é aberto. Nós vamos ler Mateus 6, do 25 em diante. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Então, se Deus ele trata de passarinho, se Deus ele trata de... ele reveste os lírios com esplendor, com beleza, se ele faz isso com as coisas pequenas, quanto mais com nós, com seus filhos. O que ele está falando aqui? Ele está falando, se ele cuida dessas coisas, de passarinho, se ele cuida de passarinho e, claro, que de todos os outros animais e tudo, se ele faz isso, ele não faz por nós? Então essas coisas, nós não devemos ficar ansiosos por essas coisas, pelo que havemos de comer, havemos de beber ou vestir, porque os gentios é que se preocupam com isso. Os gentios que não colocam a sua provisão em Deus, não colocam a sua dependência em Deus, procuram essas coisas. E o que acontece quando eles procuram essas coisas? Eles estão sempre atrás de uma carreira melhor, de um emprego, de uma profissão, de um conforto melhor. Eles estão sempre atrás dessas coisas que são os tesouros que se ajuntam na terra e que é suscetível a ferrugem, a traça, a arrombamentos de ladrões, escavação, furtos e roubos. São sujeitos a coisas perecíveis, coisas corruptíveis. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora presta atenção, no verso 33 é que vai ser a chave para nós entendermos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba, buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. Então, o que nós lemos em Mateus 7, que você pede e lhe será dado, você busca e você acha, você bate e lhe será aberto, é isso aqui que o Senhor está falando. É o reino e a justiça. Quanto mais você buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, mais lhe será dado, mais você vai achar e mais lhe será aberto. A porta do reino estará aberta para você reinar com Cristo lá no milênio. Então, irmãos, agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Espero que vocês possam se inscrever, caso não sejam inscritos, e compartilhar também os nossos vídeos nas redes sociais, tá bom? Então, até o próximo estudo e Shalom!